E aí, gente, está começando o Falcon Esporte desta sexta-feira. Eu e o Matheus trazemos as principais notícias dos esportes para você. E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o GP do Canadá de Fórmula 1 e o começo da Copa do Mundo Feminina de Futebol, na França. Mas antes vamos falar sobre a Copa do Brasil, em que nós tivemos os classificados para as quartas de final, num sorteio realizado na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. Os classificados são os seguintes: Flamengo, Bahia, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional e os dois times mineiros, Atlético e Cruzeiro. Os confrontos das quartas de final vão ser decididos, como eu disse, nesse sorteio que vai ocorrer na sede da CBF no Rio de Janeiro às 3 da tarde. Vamos ficar de olho e torcer para que não haja nenhuma confusão nesse sorteio. Já deu problema nos anos anteriores. Vamos continuar aí com as notícias, mas agora internacional. Nesta semana, tivemos as semifinais da Liga das Nações de Futebol da Europa. Campeonato utilizado como parte das eliminatórias para a Eurocopa de 2020, ano que vem. As duas semifinais tiveram o mesmo placar. Na quarta, Portugal venceu a Suíça por 3-1, com 3 gols de Cristiano Ronaldo, um deles um golaço. Ontem foi a vez da Holanda garantir vaga na final após vencer a Inglaterra por 3-1. A final da Liga será neste domingo entre Portugal e Holanda, no estádio do Porto, às 3 horas da tarde. Escolha a sua seleção favorita e torça muito. Saindo rapidinho dos gramados, indo para as pistas, nesse fim de semana nós temos o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Nós já tivemos o primeiro treino livre na sexta-feira, hoje de manhã, e mais uma vez nós tivemos as Mercedes liderando. Quem diria, vai ser complicado a gente esperar algum tipo de competição. No entanto, o que anima as expectativas para esse GP do Canadá, além da melhoria do motor da Mercedes, é a possibilidade de nós termos uma briga, já que o GP do Canadá se caracteriza por altas temperaturas, desgaste excessivo dos freios, sem falar que a situação das retas é tranquila para você fazer ultrapassagens. No entanto, as curvas são tão traiçoeiras, todas elas sem exceção alguma, que é muito possível ter acidentes. Já ocorreu principalmente entre o recém-saído da Fórmula 1, Brandon Hartley, na STR, e o Lance Stroll, ainda na Williams. Voltando para os gramados, porque temos muitos jogos neste final de semana. Em preparação para a Copa América, o Brasil jogou um amistoso na quarta-feira contra o Catar. Ganhou de 2-0 com gols do Richarlison e Gabriel Jesus. Neste domingo, tem Brasil e Honduras às 3 horas da tarde, em Porto Alegre. Último amistoso antes do começo da Copa América. Lembrando que o Neymar sofreu uma lesão no tornozelo e o Tite chamou o Willian, hoje de manhã, para ficar no lugar do Neymar. Essa seletiva, digamos assim, seletiva virtual das pessoas esperando algum jogador que não fosse o Willian, o pessoal ficou um pouco desanimado. Porque nessa lista tinha Vinícius Júnior, nós tínhamos até o Dudu do Palmeiras, nós tínhamos até o Renato Augusto sendo utilizado como opção, até porque ele já estava mais tempo trabalhando com o Tite. Enfim, uma coisa que a Ig comentou aqui antes da gente começar a gravar foi o seguinte: é normal o Tite chamar alguém de confiança, alguém com quem ele já trabalha há mais tempo. Todo mundo queria que fosse, em grande maioria, a escolha do Vinícius Júnior. Só que o Vinícius Júnior ainda está aprendendo, e para a função do Neymar, pode ser uma boa? Pode ser. Mas a seleção, nesse momento, com o Neymar tendo problema extracampo, a seleção em si, o grupo, precisa de união, precisa dividir a liderança. E no caso, botar o Vinícius Júnior não seria uma boa ideia agora, mas no futuro pode. O Dudu também, como falou, ele poderia ser chamado, ficou até ressentido, deu uma entrevista que ele gostaria muito de ser chamado, né? E como eu falei, o Willian é porque o Tite, como não tem tempo pra treinar, pra fazer um treinamento assim de um mês, por exemplo, pra ver quem vai entrar, ser titular e reserva, ele chama o que ele já conhece, tem mais afinidade, já trabalha com grupo, né? Pois é, e o Dudu, a situação dele se assemelha muito à do Lucas Moura. Porque quando ele estava no auge, ele não era chamado. Ele chegou a chorar em algumas entrevistas. Agora ele está brilhando de novo no futebol europeu. Talvez ele também consiga uma vaga daqui pra frente. Mas nessa Copa eu acho difícil. O Dudu, cara, é um jogador talentoso. Ele tem tudo pra brilhar fora do Brasil também. Já recebeu proposta para trabalhar até no futebol chinês.
Mas vamos aguardar, vamos ver o que o William pode oferecer de melhor dessa vez. Sim, vai ser o camisa 10 aí da seleção na Copa América. Vamos ver se ele quebra esse paradigma de ser conhecido como um cara que só corre, que nem o Gareth Bale. Agora vamos falar de Brasileirão Série D. Temos a última rodada da primeira fase da competição neste domingo. Às 6 horas da tarde, o Fart vai até Roraima jogar contra o atual líder do grupo A1, o São Raimundo de Roraima. Confronto direto para os dois times, já que estão empatados na tabela com 9 pontos. O Fart só depende de si para avançar na competição. No mesmo dia e horário, o Manaus já classificado recebe na Colina o Santos de Amapá, com o objetivo de vencer para continuar líder do grupo A2. Boa sorte para os nossos representantes locais, que eles consigam aí avançar na Série D. Aproveitando para comentar um fato que eu vi saber ontem, o Manaus FC está precisando melhorar um pouco a folha salarial, mas não está tendo tanta renda assim. Por isso alguns jogadores e funcionários saíram às ruas vendendo rifas. Complicado, hein? Complicada a situação do nosso futebol amazonense. Ele já dispensou também jogador e está tentando aí conseguir um dinheiro para pagar os salários atrasados. Espero que ele consiga e que os nossos dois representantes locais continuem aí na Série D fazendo bons resultados. Porque o Manaus vem goleando os seus adversários e ele está jogando muito bem. Segue invicto aí. Pois é, isso lembra muito a situação do Avaí da Série A, de alguns anos atrás, quando teve que disputar a Sul-Americana. Tiveram até que rifar uma televisão de LCD para conseguir completar os custos de viagem, para vocês terem uma ideia. E voltando agora a falar da Série A, continuando, hoje à noite já começa a 8ª rodada da Série A, com Vasco e Internacional jogando em São Januário às 8h30 da noite. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, hein, Ig? O que você espera que aconteça? Olha, pela situação do Vasco, né, a gente acha que ele vai perder. Mas pode surpreender o Internacional, apesar da boa fase do Internacional, classificado na Copa do Brasil. Mas é futebol, tudo pode acontecer. Pois é, o Vanderlei já começou a trabalhar bem, mesmo perdendo, né? Ele já conseguiu organizar um pouco melhor o time. Mas o Internacional tem um orçamento melhor, tem uma estrutura melhor. Vamos ver o que acontece, né? Uhum. Continuando, nós temos também no sábado, já o Palmeiras recebendo em casa o Atlético Paranaense, além de Grêmio e Fortaleza no duelo dos derrotados, por assim dizer. O Grêmio precisando reconquistar a torcida, a pressão já começa a aumentar no Renato Gaúcho. E o Fortaleza, que mesmo tendo perdido para o Flamengo, conseguiu jogar bem e agora pode recuperar a boa fase. Continuando, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, Ceará e Bahia jogando também, e Avaí jogando contra o São Paulo na ressacada. Vamos ver o que acontece com a situação do time de São Paulo, vamos ver o que a diretoria de São Paulo vai dizer depois desse jogo. Se vai ficar o Cuca ou se vai permanecer, porque o Cuca ele consegue transmitir a imagem de serenidade, mas ao mesmo tempo muita pressão, por assim dizer. No domingo, a partir das 7 da noite, nós teremos Santos e Atlético Mineiro. E um clássico carioca, o nosso Fla-Flu, além de CSA e Botafogo no Rei Pelé. Fechando a rodada, ainda o último jogo, no domingo, também, nós vamos ter jogos na segunda-feira. O Goiás recebendo a Chapecoense no Serra Dourada a partir das 8 da noite. E no final do programa nós teremos o nosso Palpita Gol, com uma edição especial. Ao invés de palpitar gols, vamos palpitar os confrontos da Copa do Brasil. Continuando agora nas quadras, nós vamos sair um pouco da situação dos gramados. E a partir de amanhã, às 12h30 da tarde, nós vamos saber quem será o campeão do Novo Basquete Brasil. Flamengo e Franca disputam o último jogo para saber quem sairá como vencedor. Ambos estão empatados, né? Como pode-se dizer, né? Na situação dos 5 jogos. 4 jogos, 2-2 para cada lado. Franca com menos pressão do que o Flamengo, já que o Flamengo é considerado o maior campeão dos últimos anos, pelas conquistas que tem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar essa final aí, bem interessante. Bom, continuando nas quadras, vamos falar de vôlei agora. Começou a segunda semana de competições para a seleção brasileira masculina na Liga das Nações de Vôlei. Na madrugada desta sexta-feira, o Brasil ganhou do Irã por 3-2. Na madrugada de sábado, temos Brasil e Japão e no domingo um clássico, Brasil e Argentina. Lembrando que o Sport TV 2 transmite todos os jogos. Vamos torcer para o nosso Brasil aí continuar ganhando e ficando em primeiro na tabela. Desculpe, é porque estamos com um problema técnico aí do lado, aí na sala ao lado. Quem diria, né? Você falou em torcer para a seleção feminina.
Vamos reforçar essa torcida também agora na Copa do Mundo de Futebol Feminina, Sim. lá na França, com as donas de casa que já abriram o jogo, enquanto nós estamos gravando aqui, no Mundial contra a seleção da Coreia do Sul. No sábado nós teremos a Noruega e a seleção da Nigéria, além de Alemanha e China, e Espanha contra a África do Sul. Desculpe novamente. No domingo de manhã nós teremos Austrália e Itália. E às 10h30 da manhã é a estreia da nossa seleção brasileira, que jogará contra a seleção da Jamaica. Quem diria, vamos torcer para a nossa seleção mais uma vez. E também para a Formiga, que vai completar 28 anos de servidão, por assim dizer, à seleção brasileira. Quase 30. Quem diria, ela pode mesmo completar 30 anos jogando em alto nível ainda e com uma boa resistência. 41 anos e a 7ª edição de Copa que ela vai participar. E torcemos para Marta, que ainda está lesionada, mas está se recuperando, então vamos torcer aí para ela poder jogar no domingo. E o Brasil trazer essa taça inédita aqui para o Brasil. E sem falar que a Marta voltou para jogar, né, para treinar na verdade, menos de uma semana antes dos jogos começarem. E se você quer acompanhar os jogos ao vivo pela TV aberta, lembre-se que a Globo e a Bandeirantes irão transmitir todas as partidas. Mas, se você não quiser ficar em casa, tem um espaço ideal, aqui mesmo em Manaus, na Avenida 7 de Setembro, no bar Espaço Curupira Mãe do Mato, que fica aqui no centro da cidade. Vão lá e aproveitem e torçam muito. Bom, gente, finalmente chegou a hora do nosso quadro Palpita Gol. Vamos lá! Vamos lá. Nosso palpite gol de hoje vai ser sobre os confrontos, né? Por assim dizer, da Copa do Brasil nas quartas de final. Relembrando aqui os nossos classificados: Flamengo, Bahia, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, Gui, quais serão os seus palpites de confronto? Olha, eu fui bem, digamos, dura nesses confrontos. Pra mim vai ser Atlético Paranaense contra o Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro, um clássico regional, já nas quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras, um clássico nacional também. E Grêmio e Bahia. Eu gostei. Eu apostei no seguinte: Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentando de novo, já tinham se enfrentado, né? No Brasileirão, vitória do Flamengo, apertada. E Palmeiras e Cruzeiro. Eu quero ver como é que vai ser a organização do Cruzeiro com a organização do Palmeiras. Porque são dois times até bem coesos. Continuando aqui, Atlético Mineiro enfrentando o Bahia. Vamos ver o que o vice-líder do Brasileirão tem a oferecer numa competição de mata-mata. E fechando, Grêmio e Internacional. Eu vou ser nesse clássico aqui. Porque eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer com o Grêmio. Porque não demonstra ser um time forte no Brasileirão atualmente. Mas no mata-mata pode ser que faça a diferença. Ainda mais contra o maior rival. Vamos fazer um palpite gol aí do clássico carioca, Fla-Flu? Vamos. Eu vou apostar, honestamente, 1-1. 1-1. Eu também acho em 1-1. Ou então um 0-0, não sei. Porque é um clássico. Ambos o Fluminense tá bem, o Flamengo também. Mas é um clássico. E vai ser 1-1. Também, Brasileirão vai ser complicado, né? Eu aposto um gol do João Pedro e um gol do Gabigol. Fechou, então. Um gol em cada tempo. E você aí, cartoleiro de plantão, não esqueça de escalar seu time no Cartola, hein? Escolhe aí se você vai ser Flamengo, Fluminense ou qualquer outro, tá? Está terminando o Falcon Sport desta sexta-feira. Pois é, a gente fica aqui com mais um programa. E lembre-se de nos assistirem no YouTube também, pessoal. Até a próxima segunda com mais notícias sobre o cotidiano dos esportes e as rodadas dos campeonatos. Vamos lá torcer pro nosso Brasil, vai ter final de NBB no domingo, vai ter amistoso. Então, tem muitos jogos aí nesse final de semana, bem interessante. Vamos acompanhar. A gente se vê na segunda. Até segunda, pessoal. Tchau, tchau.